Pai do Senhor, pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. Nesse vídeo nós estaremos falando acerca da ressurreição de Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, a importância dessa ressurreição dentro do campo apologético. É válido nós considerarmos que quando falamos acerca da apologética, a apologética nada mais é do que uma ordenança do próprio Deus a nós. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 3, ele se faz uso de uma palavra que era muito usada entre os tribunais do primeiro século, onde Pedro ele disse que nós temos que estar aptos para defender ou dar argumentos racionais daquilo que cremos. Ou seja, o objetivo de Pedro nada mais era que nós pudéssemos chegar a uma argumentação lógica e racional baseado nas evidências que foram deixadas pelo próprio Deus acerca de tudo aquilo que cremos. Então, nesse vídeo eu gostaria de desenvolver com vocês acerca da ressurreição de Cristo e principalmente dos argumentos que nós temos, que não só evidenciam a pessoa de Cristo, mas dão mais base ainda para a sua ressurreição. É válido nós considerarmos que a ressurreição do próprio Cristo é um dos pontos culminares do cristianismo. O próprio apóstolo Paulo colocou a ressurreição como a base primária do cristianismo. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, logo é vão a nossa fé. Ou seja, o objetivo de Paulo era deixar claro que a base do cristianismo, a sustentação do cristianismo perpassa necessariamente sobre a ressurreição. É válido nós também deixarmos claro que quando falamos sobre as evidências, seja lógicas, racionais, os argumentos apologéticos acerca da ressurreição de Cristo Jesus, nós também temos que evidenciar que uma boa parte desses argumentos perpassam necessariamente sobre a veracidade dos evangelhos. Logo, o texto em que melhor define ou melhor trata acerca da ressurreição de Cristo Jesus são os evangelhos. Logo, se os evangelhos são verdadeiros, toda a história, a concepção que foi descrita nesses mesmos evangelhos, automaticamente também será verdadeira. Alguns costumam afirmar que os evangelhos eles não são verdade. E não só não são verdades, mas alguns críticos eles afirmam e alguns ateus chegam a afirmar que os evangelhos eles não têm argumento histórico para que por meio desses argumentos históricos nós podemos aceitar esses livros como sendo livros verdadeiros. É válido nós considerarmos que ao lermos não só os evangelhos, mas outros textos que são datados no terceiro século para trás, nós iremos perceber que os textos que melhor pode trazer luz e ao mesmo tempo podem ser aceitos como textos verídicos e verdadeiros, sem sombra de dúvidas alguma, são os evangelhos. Alguns outros ateus chegam a afirmar que os evangelhos eles não podem ser aceitos porque apenas depois de cerca de 20 a 30 anos após a morte de Cristo Jesus é que o primeiro evangelho, datado possivelmente como o evangelho de Marcos, foi escrito. Porém, quando nós pegamos outros textos que são muito bem aceitos dentro das academias, nós percebemos que existe uma discrepância de tempo muito maior do que o período em que os evangelhos foram aceitos. Exemplo disso, se nós pegássemos, por exemplo, os textos de Platão que foram encontrados, Platão ele vive ali por volta do ano 447 ao ano 337 a.C. Um dos poucos textos de Platão que foram encontrados são datados cerca de 900 a 1300 anos depois de Platão. E sem contarmos que entre esses textos achados foram encontrados apenas 8 dessas cópias. Eu poderia usar aqui também outros pensadores, como por exemplo Heródoto, do ano de número 480 a.C. a 425. Os seus textos também que foram encontrados estão datados cerca de 800, 900 a 1000 e poucos anos depois da morte de Heródoto. E sem contarmos que foram encontradas apenas 8 cópias. Agora, quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós percebemos que os primeiros textos que foram escritos são datados ali por volta do ano 70 depois de Cristo. E não só isso, se entendermos a cultura e a tradição judaica, nós iremos perceber que a cultura e a tradição judaica tinha uma certa severidade acerca de cuidar desses textos e não só de cuidar dos textos, mas principalmente de mantê-los evidentes e sem nenhum problema com os erros daquele período. Então, ao lermos os textos bíblicos, nós temos mais do que evidência de que esses textos, eles não só são verídicos, mas ao mesmo tempo nos dão base para crermos acerca da ressurreição de Cristo Jesus. Sem contarmos que a primeira cópia que foi encontrada, que nós temos indícios, ela é datada do ano 120 depois de Cristo. E sem contarmos que entre todas as cópias que foram encontradas dos textos bíblicos, nós temos pelo menos mais 5.000 dessas cópias. Ao ponto em que essas 5.000 cópias não existem erros, alterações, e não só não existem erros e alterações, mas quando pegamos e reunimos todas essas 5.000 cópias, chegamos à mesma conclusão.
A história que de fato aqueles homens estavam escrevendo era história verídica e toda essa tradição ela foi sustentada no decorrer dos anos. Outros pontos que eu gostaria de pontuar acerca da evidência dos evangelhos. Primeiro, sem contarmos que os evangelhos estão cheios de datas, situações históricas e ao mesmo tempo culturais. E sem contarmos também que estão cheios de citações acerca de nomes, de pessoas, que de alguma certa forma foram relevantes e aparecem não apenas no texto bíblico, mas posteriormente aos textos bíblicos. Outro ponto que é válido nós reafirmarmos acerca da evidência de que de fato os evangelhos eles são verdadeiros é que observe que não só o evangelho, mas toda a Bíblia, ela perpassa por homens que erraram, por homens que cometeram erros gritantes, mas mesmo cometendo erros gritantes, a Bíblia em nenhum momento tem por objetivo resguardar esses erros e apresentar apenas homens que nunca erraram. Muito pelo contrário. A Bíblia por diversas vezes ressalta os erros desses homens e principalmente os próprios autores acabam reenfatizando os seus próprios erros, tá? Outro ponto que eu gostaria também de pontuar é que os evangelhos não buscam diminuir as discrepâncias desses textos. Então, observe, você vai perceber que dentro dos evangelhos fala acerca de erros que são gritantes dos discípulos, dos apóstolos, e o objetivo dos autores não era esconder isso. Muito pelo contrário, era evidenciar isso e, por meio dessa evidência, deixar claro que, de fato, Cristo ele ressuscitou dos mortos. Outro ponto que também é válido considerarmos é que no conceito cultural do primeiro século, principalmente entre judeus e romanos, existia uma certa hierarquia entre mulheres e homens, ao ponto em que os homens sempre olhavam para as mulheres como uma espécie de uma pessoa subjugada à sua autoridade. E não só subjugada à sua autoridade, mas até mesmo olhavam para as mulheres com um olhar de desdém. Então, ao olharmos o texto do primeiro século e percebemos que o autor ele coloca duas mulheres como sendo as testemunhas primárias da ressurreição de Cristo Jesus, logo chegamos à conclusão que o foco do autor não era de alguma certa forma ganhar relevância diante do público em que estava escrevendo, mas necessariamente trazer um argumento que de fato aconteceu, que foram as duas mulheres indo ao túmulo e ao mesmo tempo não evidenciando, não vendo o corpo de Cristo Jesus sepultado ali. Outros argumentos que nós teríamos também para evidenciar acerca dos evangelhos é que ao lermos os pais apostólicos, homens que viveram possivelmente entre o início do século de número 1 e talvez final do século de número 2, esses homens, e não só esses homens, mas ao mesmo tempo as cartas, que também algumas são consideradas como pais apostólicos, nós iremos perceber que uma boa parte deles faz alguma certa referência acerca do Novo Testamento e acerca dos evangelhos. Entre eles nós poderíamos citar a carta de Barnabé, carta de Clemente, pastor de Hermas, até mesmo Eusébio no ano 315 traz uma argumentação que de alguma certa forma evidenciava e ao mesmo tempo dava notoriedade para os evangelhos. Então, ao lermos acerca dos evangelhos, nós iremos perceber que os evangelhos, eles dão base e ao mesmo tempo lançam luz históricas acerca de verdades que aconteceram no primeiro século. William Lane Craig, no seu livro Apologética Contemporânea, ele afirma na página 322 que nenhum dos escritos apócrifos foi citado entre os pais apostólicos e entre nenhum dos autores mais conhecidos dos primeiros séculos. Porém, os evangelhos não só foram citados, mas ao mesmo tempo foram usados como base argumentativa acerca de alguns problemas que estavam acontecendo. Outro ponto que é válido nós também ressaltarmos acerca da veracidade dos evangelhos é a quantidade de cópias. Ao olharmos 5.000 cópias, nós possivelmente poderíamos pensar, devido à quantidade de cópias, automaticamente nós teríamos muitos erros nessas cópias, porque são cópias que foram escritas por pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo que foram escritas por pessoas diferentes, chegamos à conclusão que por mais que exista essas 5.000 cópias, as 5.000 apontam para o mesmo objetivo. Logo, todas essas cópias que percorriam não só na igreja primitiva, mas também no período em que alguns apóstolos ainda estavam vivos, não só eram aceitos pelos apóstolos, mas ao mesmo tempo eram aceitos pela própria igreja. O próprio concílio de Jamnia, no ano 75 ao ano 117, possivelmente foi nesse período, esse concílio ele fechou os textos do Antigo Testamento e posteriormente, no século de número 2, os pais apostólicos não só deram veracidade, mas ao mesmo tempo argumentaram de forma coerente acerca dos textos do Novo Testamento, textos que no ano de 170, no cânon muratoriano, foi não só definidos como textos inspirados por Deus, mas principalmente textos que de alguma certa forma poderiam trazer relevância e serem usados pela igreja como método apologético.
Porém, se temos de fato base e ao mesmo tempo argumentos históricos que de fato os evangelhos eles são verdadeiros, logo temos que chegar à conclusão que se os evangelhos são verdadeiros, as citações dos mesmos também são verdadeiras. Porém, alguns pontos que foram defendidos por alguns teólogos no decorrer da história, entre eles no século de número 20, com o desenvolvimento do iluminismo, e não só o desenvolvimento do iluminismo, mas principalmente pela teologia liberal que chegou no seu apogeu, foi desenvolvida uma teologia que é chamada de teologia dialética, por meio de Karl Barth. Karl Barth ele advogou a doutrina da ressurreição, porém, Karl Barth ele olhava para a doutrina da ressurreição com uma certa rejeição dentro do âmbito histórico. Então, para Karl Barth, por mais que deveria ter acontecido, e é óbvio que nós devemos aqui também argumentar, que Karl Barth bebeu daquilo que nós chamamos de teologia liberal. O conceito de teologia liberal, que é desenvolvido principalmente no conceito da expiação moral por Pedro de Abelardo, do século de número 11, esse conceito ele argumentava que a morte e ressurreição de Cristo não tinha ou não nos afetava dentro do âmbito espiritual, mas apenas dentro do âmbito moral. Então, a teologia dialética que é desenvolvida por Karl Barth é uma teologia que não sustentava acerca da ressurreição de Cristo dentro do âmbito histórico. Dentro desse mesmo seio da teologia liberal, surgiu um outro movimento que também era chamado de teologia existencial. Foi desenvolvida por meio de Rudolf Bultmann, que foi um dos grandes liberais do século de número 20, que de alguma certa forma diminuiu o conceito da ressurreição de Cristo Jesus. Então, não só Karl Barth, não só Rudolf Bultmann, mas também Schleiermacher, que é o pai do liberalismo teológico, todos eles chegavam ao mesmo argumento. Ao argumento em que, ao olharmos para a ressurreição de Cristo dentro de um âmbito histórico, nós não teríamos argumento suficiente para sustentá-los. Porém, na metade do século de número 20, um dos discípulos de Rudolf Bultmann, ele escreveu e ao mesmo tempo argumentou contra o seu próprio mestre, chegando à conclusão que as compreensões de Rudolf Bultmann eram tanto que equivocadas. Para Rudolf Bultmann, tanto o texto de 1 Coríntios, desenvolvido pelo apóstolo Paulo, como a concepção da igreja primitiva acerca dessa ressurreição de modo físico, nada mais que passava a não ser uma ideia um tanto que ultrapassada. Para Rudolf Bultmann, a ideia da ressurreição para o homem moderno era um tanto que equivocada e o homem moderno não poderia chegar a essa mesma compreensão. Porém, outro teólogo que também desenvolveu muito acerca da ressurreição de Cristo Jesus, tentando de alguma certa forma contrapor, foi Bart Ehrman. Bart Ehrman, ele chega à compreensão de que não pode existir evidências históricas a favor da existência da ressurreição de Cristo Jesus. Logo, ele chegou à compreensão que era impossível que essa existência dessa ressurreição, os fatos históricos, de alguma certa forma fosse verdade. Porém, no final de sua vida, ele escreveu a seguinte frase, ele diz assim, os relatos mais antigos que temos são unânimes em dizer que Jesus foi sepultado por José de Arimateia e assim é relativamente seguro que foi isso mesmo que aconteceu. Também, segundo a tradição, as mulheres foram em seu túmulo e ele estava vazio ao terceiro dia. Então, por mais que de alguma certa forma eles desenvolveram essa doutrina, alguns no final de sua vida acabaram chegando à compreensão que de alguma certa forma as evidências da historicidade, da ressurreição de Cristo era verdadeira. Emmett White, em um dos seus livros, falando acerca da ressurreição, ele diz que a palavra ressurreição ela tem o mesmo peso e ao mesmo tempo a mesma conotação sintática, desde o primeiro século até o século de número 3. Isso entre os pagãos e ao mesmo tempo os judeus. Então, ele afirma que a ideia da ressurreição de Cristo ela perpassa necessariamente sobre uma ressurreição totalmente física. Tá? O próprio apóstolo Paulo, argumentando em 1 Coríntios, no capítulo de número 15 e versículo de número 17, Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Observe que Paulo ele busca amparos na história para que por meio desses amparos, automaticamente, a fé dele fosse mais solidificada. Ele continua o seu argumento em 1 Coríntios, no capítulo de número 15 e versículo de número 3, ele diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Observe que Paulo ele usa as Escrituras como base fundamental e preliminar de seu argumento. Ele continua dizendo, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Novamente, ele usa a ideia das Escrituras como base fundamental de seu argumento. Mas olha o que Paulo continua dizendo. E que foi visto por Cefas, observe que ele perpassa entre um argumento escriturístico
e ao mesmo tempo ele perpassa entre um argumento histórico. Foi visto. Foi visto por quem? Por Cefas. E depois pelos 12. Observe que Paulo ele não para apenas em Cefas, mas ele diz, olha, ele foi visto por uma testemunha. Depois ele foi visto por 2 testemunhas. E aí ele continua dizendo, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Observe que mais uma vez Paulo ele se faz uso do argumento histórico para dar evidências e veracidade acerca de seu argumento, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Observe que Paulo ele começa a desenvolver um argumento baseado nas Escrituras, depois perpassa um argumento histórico, foi visto por Cefas, foi visto pelos 12, foi visto por mais de 500 irmãos, ao ponto em que alguns viviam ainda no período de Paulo. Ele continua dizendo no versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro, de todos me apareceu também a mim. Então observe que o argumento de Paulo não é apenas um argumento que perpassava os textos bíblicos. Paulo também deixava claro que tinham testemunhas e ao ponto em que essas testemunhas, de alguma certa forma, poderiam evidenciar acerca da ressurreição de Cristo Jesus. Então, ao olharmos para a ressurreição de Cristo Jesus, nós percebemos que a ressurreição de Cristo Jesus não é algo que perpassa apenas no imaginário de um cristão, e não é algo que perpassa apenas em algo, em informações que foram trocadas sem de fato ter um fundamento. Ao olharmos para a ressurreição de Cristo, chegamos à compreensão que por meio dessa ressurreição, Paulo ele levanta e ao mesmo tempo traz argumentos que não são argumentos que perpassam apenas sobre as Escrituras, mas que perpassam acerca de testemunhas que viveram em seus períodos e evidenciaram, de fato, essa ressurreição acerca da pessoa de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós teremos um próximo vídeo para continuarmos falando sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Deus abençoe.